Ela olhou nos meus olhos e disse: "Preciso de um tempo." Uma frase curta, comum, aparentemente inofensiva. Mas naquele instante, meu instinto sussurrou algo que minha razão ainda não queria aceitar. Ela já estava com outro. Não fisicamente, talvez. Mas emocionalmente? Já havia alguém ocupando o espaço que antes era meu. E é sobre isso que quase ninguém fala. Sobre os sinais sutis, as palavras cuidadosamente escolhidas para não parecerem cruéis, mas que escondem verdades dolorosas. O homem que ignora isso, se perde. O homem que enxerga, se liberta. Eu não cheguei até aqui por acaso. Precisei sangrar em silêncio, engolir a ansiedade de não saber, tentar encontrar respostas em conversas vazias. Mas o estoicismo me ensinou que a realidade não grita, ela sussurra. E quando uma mulher começa a mudar o discurso, a adiar encontros, a parecer confusa, ela já decidiu algo. E dificilmente isso inclui você. Entender isso me doeu. Mas também me salvou. Porque quanto antes você aceita, menos você se arrasta. Muitos homens preferem se iludir. Preferem acreditar que é só uma fase, que ela só está estressada, que as coisas vão voltar ao normal. Mas o estoico não vive de esperanças cegas, ele vive da clareza. Ele observa os fatos com a frieza necessária para não ser enganado pela própria vontade. Quando ela começa a se distanciar emocionalmente, quando suas palavras não batem com suas atitudes, quando ela diz "não sei o que quero", a verdade é que ela já sabe, só não quer dizer. E aqui está o ponto mais difícil: quando uma mulher já está com outro homem, ela raramente vai admitir. Porque isso arruinaria a imagem que ela quer preservar. Ela prefere sair como a confusa, a indecisa, a em processo de autoconhecimento. E se você não tiver estrutura emocional, vai aceitar esse papel que ela oferece, o de alguém esperando em silêncio, enquanto outro preenche o espaço que era seu. O estoico não espera. Ele entende. E segue. Se você já passou por isso, ou está vivendo isso agora, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Porque o que você vai ouvir aqui não é sobre vingança, nem sobre reconquista. É sobre consciência. Sobre enxergar o que está por trás do que ela diz. Sobre sair desse ciclo com honra, e não com cicatrizes escondidas atrás de sorrisos. A dor pode ser inevitável. Mas a humilhação é uma escolha. E eu escolhi nunca mais me submeter a ela. Quando ela disse aquelas palavras, eu senti um vazio diferente. Não era só a distância física, mas um espaço invisível que alguém já começava a ocupar dentro dela. Eu tentei ignorar o pressentimento, mas o estoico dentro de mim não permitia que eu fingisse o que não via. Afinal, como dizemos em nossa filosofia, a percepção clara da realidade é o primeiro passo para a liberdade. Eu precisava olhar para os fatos, mesmo que eles me machucassem. A confusão dela não era inocente. A hesitação nas mensagens, o atraso nas respostas, as desculpas que pareciam ensaiadas, tudo isso era uma coreografia silenciosa de quem já não está presente por completo. Eu me peguei questionando: será que era culpa minha? Será que deixei algo escapar? Mas a verdade é que, por mais que eu quisesse controlar a narrativa, o controle nunca esteve nas minhas mãos. A única coisa que podia controlar era como eu reagiria. Aprendi que o sofrimento não vem da perda em si, mas da nossa resistência à realidade. Ela já tinha começado outra história, mesmo que ainda não tivesse dito em voz alta. E eu, em vez de me afogar em falsas esperanças, optei por ser senhor de mim mesmo. Não foi fácil admitir que aquele lugar que antes era só meu já estava dividido, e que a partida dela não foi só física, foi emocional. Reconhecer isso foi o primeiro passo para recuperar minha paz. A dor da rejeição não me derrubou. Ela me ensinou que o verdadeiro poder está em aceitar o que não podemos mudar, e redirecionar nossa energia para o que ainda podemos construir em nossa própria vida, nosso próprio valor. Em meio ao silêncio da minha mente, encontrei um terreno fértil para o crescimento, para me fortalecer longe do que me fazia mal. Eu entendi que ela já não me pertencia e que eu jamais poderia pertencer a alguém que não está inteiro comigo. Fiquei atento a cada palavra, a cada gesto que confirmava minhas suspeitas. Aqueles sinais, que pareciam tão pequenos para os outros, eram gritos para mim.
O estoico não fecha os olhos para o que incomoda. Ele enxerga com coragem e segue adiante. Foi assim que decidi não buscar explicações vazias, não esperar mudanças que nunca chegariam. Eu precisava ser o protagonista da minha história, e não um coadjuvante na história dela. Se você está assistindo isso e sente que algo parecido acontece com você, saiba que não está sozinho. Há uma saída para esse labirinto de incertezas. E ela começa na sua consciência, na sua escolha de não ser escravo do que não pode controlar. Porque a verdadeira liberdade está em se libertar da ilusão, do medo e da necessidade de respostas imediatas. Vamos juntos entender como seguir em frente, mesmo quando o que nos resta são só palavras vazias. O engano das palavras, quando o discurso não bate com a realidade. Aprendi da maneira mais difícil que palavras podem ser armadilhas sutis. Ela dizia coisas que pareciam significar amor, carinho, dúvidas sobre o que sentia, mas o que eu percebia era um vazio entre o que ela falava e o que fazia. É uma ilusão perigosa acreditar no que conforta, quando a verdade está nos atos silenciosos que muitas vezes ignoramos. O estoicismo me ensinou a não ser refém das palavras, mas a buscar a essência por trás delas. Quando ela dizia não sei o que quero, a minha mente já começava a decifrar o código da rejeição disfarçada. Muitas vezes, ela mesma não queria admitir o que acontecia, talvez por medo ou culpa. Mas o que não se diz, as pausas, os silêncios, o distanciamento, tudo isso fala mais alto do que qualquer declaração de amor. Eu precisava aprender a ouvir esse silêncio. E ouvi-lo doeu, porque era confirmação do que eu temia. Não bastava apenas perceber o que estava acontecendo, eu precisava me desvencilhar desse labirinto emocional antes que ele me consumisse. Como um guerreiro estoico, entendi que resistir à dor me fazia escravo dela. Aceitar o que eu não podia mudar me dava poder. E poder, naquele momento, era escolher meu caminho longe da confusão dela, longe de uma presença que já não era completa. Foi um ato de amor próprio tão necessário quanto doloroso. Perceber que ela já estava com outro homem, mesmo que em segredo, não foi um golpe surpresa, foi uma conclusão lógica diante dos sinais. Eu não precisava de provas, mas de clareza. E essa clareza veio com o entendimento de que eu não era o centro do mundo dela, e que talvez nunca tivesse sido. Por mais difícil que fosse, decidi não me enganar mais com falsas promessas, nem alimentar a esperança no lugar da razão. A sensação de traição não era só contra mim, era contra tudo o que eu acreditava sobre confiança, respeito e valor próprio. Mas o estoico não guarda rancor. Ele transforma a dor em aprendizado e segue seu caminho com dignidade. Naquele momento, escolhi me erguer. Escolhi ser o arquiteto da minha vida, não uma peça manipulada pela incerteza dela. E essa escolha mudou tudo. Me deu paz onde antes havia tormenta. Se você sente que está vivendo algo parecido, entenda, o caminho para sair desse ciclo começa ao abrir os olhos para a verdade, mesmo que ela incomode. Não espere que as palavras a convençam. Observe as ações. Ouça o silêncio. Porque só assim você poderá encontrar a força para seguir em frente, com a cabeça erguida e o coração tranquilo. Houve um momento em que percebi que insistir em entender o que ela dizia era uma armadilha para minha paz. Eu me afundava em perguntas sem respostas, buscando explicações que não chegavam. E foi aí que a filosofia estoica me trouxe uma verdade libertadora, e não posso controlar as ações ou escolhas dela, mas posso controlar minha reação. Aceitar isso não foi fácil, foi um processo doloroso, mas necessário para minha evolução. Libertar-me da ilusão significava abrir mão da necessidade de explicações, da esperança vazia que me mantinha preso a um passado que já não existia. O que ela queria ou quem ela queria não era mais meu problema. Meu problema era eu, e como eu escolheria continuar. Decidi não ser prisioneiro do que ela fez ou deixou de fazer. Em vez disso, escolhi ser o guardião da minha própria paz, mesmo que isso significasse caminhar sozinho por um tempo. Não foi apenas sobre abandonar alguém, foi sobre reconhecer meu valor. Não aceitarei migalhas emocionais, nem serei uma opção quando deveria ser prioridade. A mudança mais profunda aconteceu quando percebi que meu amor próprio deveria ser inegociável. Se ela já estava com outro homem, a decisão mais sábia não era lutar por quem não estava inteiro comigo, mas lutar para estar inteiro comigo mesmo.
a dor do desapego não me venceu porque escolhi ver nela uma oportunidade para crescer. A cada dia que passava, deixava para trás não só ela, mas as amarras da dependência emocional, do medo de ficar só. Aprendi que o silêncio e a ausência não são castigos, mas ferramentas para fortalecer o que realmente importa, de minha identidade, minha tranquilidade interior, minha capacidade de amar sem perder a mim mesmo. Seguir em frente não significava esquecer o que vivi, mas honrar o que aprendi. Honrar o homem que se recusou a ser diminuído pela ausência dela. Honrar a decisão de não alimentar fantasmas com esperanças falsas. E, sobretudo, honrar o compromisso comigo mesmo de jamais abrir mão da minha serenidade por alguém que não a valoriza. Se você sente que está preso a alguém que já não está presente de verdade, saiba que a saída está em reconhecer seu valor e escolher se libertar daquilo que não serve mais. A jornada pode ser dura, mas a liberdade que você encontra no fim dela não tem preço. É o começo de uma vida vivida com propósito e verdade. Depois de aceitar que ela já estava com outro, precisei olhar para dentro com mais honestidade do que jamais tinha feito. Não era hora de buscar culpados, mas de assumir a responsabilidade por minha paz. O verdadeiro mestre da vida não é aquele que controla o mundo ao redor, mas aquele que controla sua própria mente. E foi essa lição que me manteve firme quando tudo parecia desmoronar. Reconheci que minhas emoções não precisavam ser inimigas, mas aliadas, desde que eu não as deixasse governar minhas ações. A tristeza, a raiva, o medo todos apareceram, mas não permiti que me consumissem. Pratiquei o que os estoicos chamam de apatia, e não a ausência de sentimento, mas a liberdade de não ser escravo deles. Isso me deu espaço para respirar, refletir e escolher minha resposta ao invés de reagir impulsivamente. A reconstrução não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo lento, onde cada pequeno passo para fora da dor era uma vitória. Busquei atividades que fortalecessem minha mente e corpo, cercando-me de pessoas que elevavam minha energia, e cultivando pensamentos que me lembravam do meu valor intrínseco, independente do que ela fez ou deixou de fazer. Entendi que minha autoestima não depende de aprovação externa, mas do alinhamento comigo mesmo. Quando ela não estava presente, eu precisava ser completo. Não um quebra-cabeça esperando uma peça que já havia sido dada a outro. Essa compreensão me deu uma liberdade imensa, uma sensação de poder que nada e ninguém poderia tirar. Hoje, quando penso naquele período, vejo que foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Porque perdi uma mulher, sim, mas ganhei a mim mesmo. E isso, para um homem verdadeiramente estoico, é a maior conquista que existe. Não a posse, não o reconhecimento, mas o domínio absoluto da própria alma. Se você está nessa jornada, lembre-se que a força que você busca está dentro de você. Não está em quem te escolhe, nem em quem te abandona. Está no homem que decide se levantar, resistir e avançar, não importa o que aconteça fora de si. Chega um momento em que você entende que a vida não espera por quem ficou preso ao passado. O verdadeiro homem livre não é aquele que controla a presença dela, mas aquele que domina seu próprio destino. Eu aprendi que minha felicidade não depende de uma resposta, de um retorno ou de um perdão. Depende da minha capacidade de me respeitar, me valorizar e seguir em frente, custe o que custar. Quando ela já está com outro, o convite é claro, ou você se arrasta atrás do que foi, ou se ergue e cria o que será. E essa escolha não é sobre o que você sente, mas sobre quem você quer ser. Ser o homem que se perde na dor, ou o homem que transforma a dor em sabedoria. O estoico não é insensível, ele é consciente. Ele sente tudo, mas sabe que não pode se deixar governar pelas emoções. Hoje, minha vida é pautada pela liberdade que conquistei. Liberdade de não depender de ninguém para me sentir completo. Liberdade de escolher o que me faz bem e descartar o que me enfraquece. Isso não significa fechar o coração, mas fortalecê-lo. Significa amar a si mesmo com a intensidade que antes eu buscava no olhar dela. E se ela quer seguir com outro homem, que siga. Porque o homem que sou não tem medo da solidão, tem medo da falta de integridade. Prefiro estar só do que mal acompanhado na minha própria história. Prefiro caminhar firme, sem olhar para trás, do que reviver um passado que já me ensinou tudo o que precisava. Então,
Se você está nessa situação, saiba que a saída não está no outro, está em você. Está em se tornar esse homem que não teme a ausência, que não implora por atenção, que vive pela sua própria luz. Essa é a liberdade real. Essa é a força que ninguém pode tirar. E se você quer aprender a cultivá-la, continue comigo nesse caminho, porque o melhor ainda está por vir. Chegamos ao fim de uma jornada que, mais do que sobre uma mulher que já segue outro caminho, é sobre você, o homem que enfrenta a verdade sem máscaras e decide ser senhor da própria vida. Aprendemos que não importa o que ela diga, ou o que ela tente esconder nas entrelinhas, a clareza está nos sinais que só quem se conhece profundamente pode enxergar. E é essa clareza que liberta, que transforma a dor em aprendizado e o abandono em força. O verdadeiro estoico não se prende a palavras vazias nem se submete à ilusão do que poderia ter sido. Ele age com razão, preserva a própria paz e escolhe seguir firme, mesmo quando o caminho é solitário. Porque a maior vitória não é reconquistar alguém que partiu, mas reconquistar a si mesmo, a honra, a dignidade e o amor próprio que nunca deveriam ter sido condicionados a outra pessoa. Por isso, se você está passando por essa situação, lembre-se que a presença dela já não define seu valor. O que define seu valor é a forma como você escolhe se portar diante da ausência, da incerteza e da dor. Escolha ser o homem que se levanta, que resiste, que não se perde na sombra dos outros. Escolha ser livre. Se este vídeo te trouxe clareza, coragem ou simplesmente a certeza de que você não está sozinho, convido você a continuar essa caminhada conosco. Curta este vídeo para fortalecer essa comunidade de homens que buscam evolução e controle emocional. Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos que vão ajudar você a crescer cada vez mais. E, claro, deixe seu comentário, sua história, dúvida ou insight podem inspirar outro homem que também está nessa luta silenciosa. Porque aqui, mais do que palavras, construímos um espaço de força e transformação. Você não está só e o melhor ainda está por vir. Seja bem-vindo ao caminho da verdadeira liberdade.